Iniciando hoje mais um webinar de uma série de webinars que a gente está fazendo para o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse é um projeto que está sendo executado pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, uma das agências da ONU que opera no Brasil e em mais 170 países, em parceria com a Petrobras. Então, esse projeto está sendo implementado em 116 cidades, com operações diretas ou indiretas da Petrobras. O nosso objetivo é levar a Agenda 2030 até esses municípios, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com as suas 169 metas e orientar esses municípios, auxiliar esses municípios, principalmente os governos locais, as organizações sociais, a trabalharem de forma alinhada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um compromisso do Brasil, a Agenda 2030 é um instrumento internacional em que o Brasil é signatário e se comprometeu a alcançar esses 17 objetivos até 2030. A gente sabe que a gente está vivendo um momento único, um momento triste, né, de pandemia, principalmente aqui no Brasil. A gente sabe que é um momento de retrocesso de alguns indicadores sociais, de muito desemprego, de aumento da fome, da pobreza. Então, a gente considera que esse é um momento, mais do que nunca, para a gente voltar a olhar novamente para esses objetivos, para essas metas, e planejar o trabalho das novas gestões municipais, o trabalho das ONGs, o trabalho das empresas, para a gente retomar essa trajetória de crescimento, e que seja um crescimento sustentável, né? Ou seja, um crescimento que não deixe ninguém para trás. O sustentável, ele não se refere apenas ao meio ambiente, né? A Agenda 2030, ela trabalha esse conceito de desenvolvimento apoiado em 3 pilares, que é o pilar econômico, o social e o ambiental. Ou seja, a gente tem que desenvolver de uma forma holística, desenvolvendo todos os setores, tanto o setor econômico, quanto as questões sociais, desenvolver, evoluir no nosso sistema de saúde, na educação, no saneamento básico, no combate à fome, no combate à pobreza, nas questões de habitação, nas questões de manejo de resíduos sólidos. Então, o desenvolvimento, para ele ser pleno e para ele ser sustentável, ele tem que abarcar diversas áreas. E esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles vêm aí para tentar fechar aí todas as áreas do desenvolvimento, a questão da igualdade de gênero, a questão da segurança pública, instituições eficazes, combate à corrupção. Se vocês lerem os 17 objetivos e as 169 metas, vão ver que é um plano de trabalho que ele pode ser seguido pelo país, tanto pelo governo federal, quanto o governo estadual, quanto o governo municipal, tanto as organizações da sociedade civil, e nós, como indivíduos, também podemos seguir muitas dessas metas para tentar fazer o país crescer até 2030 e alcançar, digamos, não todas, nenhum país vai alcançar 169 metas, mas o que a gente puder fazer para contribuir, a gente está fazendo. E esse projeto, ele vem contribuir muito para isso, porque a gente pôde fazer alguns estudos sobre essas 116 cidades, estamos fazendo esse webinar que está sendo gravado, que vai ser disponibilizado para as pessoas de Araruama, para o governo de Araruama e para a sociedade civil de Araruama, para que conheçam melhor o seu município. O Felipe vai apresentar 2 estudos que mostram um retrato atual de Araruama, como que estão os indicadores, como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está o saneamento básico, as mortes por doenças transmissíveis, como é que estão os índices de pobreza de Araruama. Então, a gente fez aí um retrato geral por meio de um diagnóstico, que a Lívia está colocando aí no chat, e são 2 publicações que o Felipe vai explicar para vocês, e um outro estudo que a gente fez sobre Araruama foi uma análise do atual PPA, para que o município possa ver até que ponto o atual PPA está alinhado aos 17 objetivos, é uma técnica do PNUD que o Felipe vai explicar também, e esses 2 estudos vão auxiliar o município, principalmente agora na criação desse novo plano plurianual, que a nova gestão municipal vai ter que elaborar esse ano, ok? A gente está aqui com uma representante da Petrobras, a Nilza, que vai dar uma palavra de boas-vindas também, e depois a gente vai passar a palavra para o Felipe, para ele apresentar os 2 estudos sobre Araruama.
Pode falar, Nilza. Bom dia a todos e todas, né? Quero dizer que é uma alegria para mim estar aqui hoje, né, representando a Petrobras. Eu trabalho na responsabilidade social da empresa e quero dizer para vocês que a Petrobras é uma empresa comprometida com a Agenda 2030. Ela busca contribuir para o alcance do Brasil das metas expressas no Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis, né, os ODS, como a Jeane tem colocado. Por meio do programa Petrobras Socioambiental, nós temos investido em ações com foco em educação de qualidade, que se refere ao ODS 4, o trabalho decente e crescimento econômico, né, que se refere ao ODS 8, vida na água, ao 14, e vida terrestre, no 15. Ações como essa que veremos agora, que por meio da oferta de formações à distância e presenciais, da realização de diagnósticos municipais, e da realização de assessorias técnicas para os grupos participantes. Essas ações, né, buscam contribuir para o fortalecimento do poder público local e da sociedade civil, em prol de transformações que melhorem de fato a vida das comunidades do país. E por meio desse diagnóstico local, né, como foi feito, tem sido feito para vários municípios, e também foi feito para Araruama, alinhado aos ODS, que o PNUD vai apresentar agora, nós pretendemos, né, como empresa, continuar contribuindo para a discussão ampliada e a formulação de políticas públicas municipais em consonância com os desafios globais, né? Quero agradecer desde já a todos pela presença, parabenizar todos que estão envolvidos, né? E um ótimo evento para todos. Devolvo para a Jeane e para o Felipe. Nilza, obrigada. Obrigada pela sua participação. A gente espera que você fique aqui, possa assistir a apresentação sobre Araruama. Eu vou passar a palavra agora para o Felipe, que ele vai passar a apresentação dele, e eu sugiro que as pessoas acessem as duas publicações, que a Lívia colocou o link aí no chat, e convido as pessoas que estão aqui participando a disseminarem essas publicações, se alguém for da prefeitura, mandar essas publicações para a prefeitura, porque são de muita utilidade para a gestão municipal, para as organizações da sociedade civil, terem esse retrato atual do município, saber onde o município está, os principais gargalos, os principais problemas que precisam ser trabalhados, ok? Vou passar a palavra para o Felipe. Felipe, boa apresentação. No final da primeira fala do Felipe, a gente vai ter um debate. Se alguém quiser deixar questões no chat, pode deixar, ok? Vai lá, Felipe, obrigado. Oi, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a mesa, Jeane, Lívia, a Nilza, da Petrobras. Me apresentar, eu sou o Felipe, eu sou engenheiro ambiental, de formação, e venho trabalhando ultimamente com projetos de desenvolvimento sustentável, planejamento municipal, e atualmente como consultor do PNUD, trabalhando no projeto de territorialização dos ODS. Então, como a Jeane adiantou, hoje a gente vai fazer duas apresentações de dois materiais que foram produzidos pelo PNUD. O primeiro é um diagnóstico situacional. Vou compartilhar minha tela. Esse diagnóstico, a característica principal dele, então, é a gente entender, dentre as metas que proposta pela Agenda 2030, quais são as metas. A gente faz um mapeamento de indicadores e consegue entender quais que são as metas que estão mais próximas de atingir, então, os objetivos que é trazido por essa agenda, que tem um prazo até 2030, para a maioria das metas, e, de certa forma, como a agenda ela percorre uma série de temas, né, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável percorrem uma série de temas que vocês vão ver durante a apresentação, é uma boa forma também de ter um panorama geral do município, entendendo os maiores desafios, onde tem as melhores oportunidades, de uma forma que se torne um instrumento para o planejamento municipal. No documento, nesse diagnóstico situacional,
Uma primeira parte desse documento é uma análise mais geral das características do município, entendendo que para qualquer tipo de ação, de desenvolvimento de política, de programas, além de saber como que o município vem desempenhando alguns temas, também é necessário a gente entender a característica mais geral da dinâmica populacional, territorial do município, porque cada ação política vai ter que ser adaptada a essas características. Então, a gente tem que no município de Araruama, uma população já com uma estimativa de 2020 de mais de 130 mil habitantes. A característica principal da população é de ser maioria feminina, e em termos de raça e cor, quase uma divisão de maioria entre brancos e pardos. Mas também com população significativa, população preta, amarela e indígena. Também, para cada tema e para cada ODS que a gente consegue algum indicador, a gente traz isso no relatório. E, de uma forma mais geral, há um indicador que se chama IDHM, que é um indicador que ele reúne uma série de informações relacionadas com expectativa de vida, escolaridade da população, fluxo escolar, renda, que ele é bastante utilizado em vários estudos. Então, ele é um indicador que já tem um certo desenvolvimento em estudos, e a gente traz esse indicador como uma primeira visão do município, porque esse indicador ele versa sobre o desenvolvimento humano do município. Ele trabalha numa faixa de 0 a 1, onde 1 seria o maior desenvolvimento e 0 o desenvolvimento mais baixo. Esse indicador ele tem algumas facilidades, porque é possível fazer comparações entre regiões, entre países, entre municípios, e só que, por um outro lado, é um indicador que ele trabalha nos recortes dos censos demográficos. Então, em alguns momentos dentro do relatório, vocês poderão ver um recorte que vai de 1991, 2000 e 2010, que foram os momentos que foram produzidos censos demográficos, e ali a gente tem as informações mais detalhadas da população. Então, esse indicador ele só pode ser desenvolvido nesses momentos com mais clareza. Então, durante a leitura do documento, vocês vão perpassar então por esse recorte temporal. O que diz esse indicador no caso do município? Um crescimento. Então, o desenvolvimento humano municipal, ele apresenta uma tendência de crescimento de 91 a 2010, inclusive atingindo um ponto de desenvolvimento alto em 2010. Dentro dessa escala de 0 a 1, atingiu 0,718. Então, é um indicador de aumento de desenvolvimento humano no município. Após essa verificação mais geral com esse indicador que trata de diversos temas, a gente entra agora, sim, dentro de cada ODS, lembrando que a Agenda 2030 ela tem 17 ODS e 169 metas que estão distribuídas nesses ODS. Não há ainda indicador para todas as metas. Então, o esforço aqui foi trazer dentro dos ODS e das metas que a gente tem bases concretas de dados, seja estadual, seja municipal, federal, trazer esses dados para a gente analisar cada meta que é possível fazer essa correspondência. Então, aqui a gente vai perpassar não todos os ODS, mas um volume significativo para a gente ter uma visão panorâmica do município. Então, o primeiro ODS, que é o ODS 1, ele é um ODS que trata da erradicação da pobreza. Dentro da meta 1.1 e 1.2, a gente tem as diretrizes para erradicar a pobreza. Então, aqui é uma meta bastante objetiva de eliminar a pobreza extrema até 2030 e diminuir pela metade a proporção de pessoas em vulnerabilidade. Para isso,
o indicador que utilizamos foi avaliar a porcentagem da população de acordo com algumas faixas de pobreza. Então, a gente tem a faixa de extrema pobreza, a faixa de pobreza e de vulnerabilidade à pobreza. Para todos esses recortes, a gente verifica uma redução da população vulnerável. No caso da faixa da população que é vulnerável à pobreza, foi onde ocorreu uma grande redução, mas é importante também que para a faixa de extrema pobreza, a redução foi de 20,66% da população para 3,68%. Isso, lembrando que na meta 1.1, até 2030, o objetivo é retirar toda a população que esteja dentro dessa faixa. Então, com essa curva, né, com essa característica da curva que a gente está vendo de redução de pobreza, é algo possível dentro de uma estrutura de planejamento que permita fazer essa convergência, então, da população para fora dessas faixas de vulnerabilidade. Além disso, como a gente tem a meta 1.2, que fala sobre outros tipos de vulnerabilidade, além da extrema pobreza, a gente avaliou, então, algumas outras faixas de vulnerabilidade, que seria a vulnerabilidade e dependência de idosos, a porcentagem de crianças extremamente pobres, então uma faixa, né, da extrema pobreza, a vulnerabilidade à pobreza, que a gente viu anteriormente, e porcentagem de pessoas de 18 ou mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal, que é um indicador também de uma vulnerabilidade. Nesse caso, a gente tem, dentro desse recorte, também uma redução desses tipos de vulnerabilidade, de todos, porém, ainda, quando a gente olha para 2010, essa vulnerabilidade no município de Araruama ainda é acima da média do estado do Rio de Janeiro. Então, aqui a gente também já tem um norte, né, de uma tentativa de reduzir ainda mais essa vulnerabilidade para padrões abaixo do que é a média do estado. Continuando ainda no ODS 1, cada ODS tem diversas metas, né? A gente tem a meta 1.3 e 1.A, que traz informações, diretrizes sobre, para viabilizar essa redução da vulnerabilidade, criar sistema de proteção social e também mobilização de recursos para esse fim. A gente sabe que para atingir esse objetivo é necessário também um esforço de mobilização de recursos. Para isso, a gente tem no Brasil estruturado o programa Bolsa Família, que é um programa que podemos dizer que é um programa de proteção social, e no diagnóstico a gente propõe fazer uma visualização sobre como está o cadastramento das famílias dentro desse programa, visto que o aumento de famílias cadastradas no programa significa uma maior introdução de pessoas dentro de uma faixa de vulnerabilidade que é atingida pelo programa. No município, a gente vê, de forma geral, né, nesse recorte de 2011 a 2019, uma leve tendência de crescimento, então, de aumento de população necessitando do enquadramento no programa Bolsa Família. Agora a gente entra no ODS 2, que é o ODS de Fome Zero e Agricultura Sustentável. Uma das preocupações da agenda é a questão de acesso à alimentação, né, de a gente eliminar a fome. Então, dentro desse ODS, a gente tem a meta 2.1 e 2.2, que traz diretrizes para garantir o acesso ao alimento, para acabar com algumas formas de desnutrição. E, apesar de a gente ter evoluções, né, principalmente no caso do Brasil, a gente tem uma evolução grande com esses indicadores de fome. A situação em décadas anteriores eram mais graves e a gente conseguiu, principalmente com outras agendas, os ODMs, a gente conseguiu uma evolução na redução da população
vulnerável à fome, mas ainda é uma questão bastante preocupante mundialmente. Então, a gente tem informações, por exemplo, do Unicef, que há 250 milhões de crianças sofrendo de desnutrição e sobrepeso no mundo. Dados mais atuais de 2018 mostram que 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de déficit de crescimento ou estão muito baixa qualidade. 50 milhões delas estão com baixo peso para a altura. Então, apesar de alguns esforços e algumas conquistas, ainda é uma questão que desperta bastante atenção para os planejadores, né? E, através disso, no relatório, no diagnóstico, a gente traz 2 indicadores. Um relacionado à magreza acentuada na infância, então, entre crianças de até 5 anos, e outro que é o índice de obesidade, que vem crescendo como um tema de preocupação nos municípios e na sociedade como um todo. Então, essas 2 vertentes aí da desnutrição e obesidade precisam ser combatidas. Nesses 2 casos, a Araruama apresentou um indicador superior às médias do Estado e do Brasil. No índice de magreza acentuada, 5,11% das crianças de até 5 anos, frente a 4,45% do Estado, e no caso do índice de obesidade, 9,66%, frente a um indicador de 7,82% no Estado do Rio de Janeiro. Então, 2 pontos aí de sinalização para o município. Um recorte mais preciso dessa desnutrição seria o percentual de crianças com até 2 anos desnutrida no município. Aqui, também, para cada indicador, a gente traz essa avaliação de um recorte temporal, acreditando que só tendo essas informações ano a ano, dentro de um espaço de tempo, a gente consegue entender melhor como se configura essa questão para o município, porque se a gente tratar só de um ano, provavelmente a gente não vai conseguir entender a dinâmica desse indicador. Então, aqui é algo que a gente vê que, dentro do recorte de 2010 a 2019, o município teve uma redução desse indicador, porém, em 2019, há um aumento bastante abrupto desse indicador, chegando a 13,49%. É algo que precisa ser avaliado com maior detalhes para o município, para verificar se ocorreu algum fator que fez com que esse indicador ficasse muito acima da média, algum tipo de nova avaliação, uma nova metodologia de processar esses dados, para entender por que se dá essa discrepância na informação, ou se é realmente uma questão de aumento substancial de crianças com até 2 anos desnutridas. Então, é uma forma de avaliar como se a desnutrição está sendo realizada ali no município. Agora a gente avança nos ODSs, então entrando no ODS 3. O ODS 3 é o ODS da saúde e bem-estar. Então, esse é um ODS que ele traz uma série de metas, e essas metas elas podem até ser vistas por alguns blocos. Então, a gente tem as metas que tratam de controle de taxa de mortalidade, que eu vou passar aqui 3 principais, que são a taxa de mortalidade materna global, e algumas outras que é referente aos recém-nascidos e crianças. Então, primeiramente, a taxa de mortalidade, a meta é bastante objetiva para redução para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos. Aqui, como eu disse anteriormente, por isso é sempre importante a gente ver esses dados dentro de um recorte temporal. A gente tem que o município, nos últimos anos, tem uma taxa de mortalidade abaixo da média do Estado, principalmente ali a partir de 2014. Teve uma taxa bastante alta em 2010, mas a gente vê que esse indicador analisado durante o recorte temporal mostra que há um maior controle
nos últimos anos desse tipo de mortalidade no município. Dentro desse bloco das mortalidades, a gente também tem a mortalidade neonatal, que a meta é reduzir para menos de 12 por 1.000 nascidos vivos, e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para menos de 25 por 1.000 nascidos vivos. Então, a gente também faz essa captação dessas informações. No caso da mortalidade de crianças menores de 5 anos, a taxa ela permaneceu até 2016 superior à média do Estado. E, a partir daí, se reduziu. Então, em 2017 e 2018, essa taxa está abaixo do Estado, e tanto o município como o Estado estão abaixo da meta da agenda, que é de 25 por 1.000 nascidos vivos. Então, é interessante que o município está tendo uma taxa bastante inferior ao que é a meta proposta. E no caso da taxa de mortalidade neonatal, que é aquela taxa de 0 a 27 dias, a mortalidade de 0 a 27 dias por 1.000 nascidos vivos, o município também tem uma curva de redução desse tipo de mortalidade. A partir de 2010, essa mortalidade ela estava superior às médias do estado do Rio de Janeiro do Brasil, inclusive chegando perto da meta, né, que é 12 por 1.000 nascidos vivos, porém, há uma redução significativa dessa taxa, inclusive ficando abaixo ali de padrões do estado e do Brasil, o que pode até possibilitar uma criação de uma meta mais ousada, já que a meta da agenda está bastante superada, então vale como uma diretriz, talvez, a criação de metas intermediárias. Uma coisa que a gente vê também no diagnóstico é que, para alguns temas, a gente tem a gente pode avaliar através de uma união de vários ODS, né? Tem temas que a gente verifica que ele perpassa vários ODS e não só uma meta. Por exemplo, a questão da gravidez na infância e adolescência. Quando a gente trata desse tema, a gente vê duas metas que trazem ali diretrizes, informações que podem ser visualizadas de forma conjunta. O exemplo da meta 3.7 e a meta 5.6, onde a diretriz principal dessas metas é assegurar o acesso universal aos serviços de saúde, porque é um tema tanto do ODS 3, da saúde sexual e reprodutiva, que é um tema tanto do ODS 3, saúde e bem-estar, como do ODS 5, igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas. E aqui a gente trata da gravidez em duas faixas, que é a faixa de 10 a 14 anos, e uma faixa de idade superior de 15 a 19 anos. Os dados que a gente tem do Brasil para essa faixa de 10 a 14 anos são dados bastante alarmantes, né? O Brasil registrou um total de mais de 200 mil bebês nascidos nessa faixa etária de 10 a 14 anos. Então, por isso, de trazer essas informações para dentro do relatório. No caso de Araruama, quando a gente analisa essa faixa de 10 a 14 anos, essa primeira faixa, a gente também vê bastante oscilação do número de bebês que nascem durante o ano nessa faixa, mas com números sempre, a maioria dos anos, a gente vê números que são próximos de 16 a 18 bebês por ano que nascem de mães de 10 a 14 anos, e também não é possível verificar nenhum tipo de tendência de redução desse tipo de gravidez. Então, é importante esforços para ter algum tipo de ação nesse tema. E na faixa de 15 a 19 anos, aqui a gente já vê um volume maior, a gente está entrando dentro de uma faixa de adolescência, então o volume de mães nessa faixa é muito maior, né, do que a faixa anterior, e o que a gente vê, a gente consegue ver de 2014 a 2017 uma redução, mas com um leve aumento ali em 2018. Então, interessante visualizar como esse tipo de gravidez
se dará aí a partir dos próximos anos, se essa tendência de redução pode ser concretizada, então vale a pena o acompanhamento desses dados posteriormente. Então, fechando esse bloco de alguns tipos de mortalidade que é trazido pelas essas metas do ODS 3, o ODS 3 ele também traz metas referente a controle de algumas doenças. Então, a gente tem o HIV, que é uma epidemia mundial. Então, apesar de a gente também, nesse caso, ter programas bastante estruturados globalmente no mundo, né? No mundo, a gente, de ter esses programas globalmente implementados, ainda no mundo a gente vê um crescimento nos últimos anos desse tipo de doença, desse tipo de incidência, e que traz, então, metas específicas, então, para o controle do HIV na Agenda 2030. Esse é um tipo de incidência que a gente consegue visualizar os dados através do DataSUS, né, que é uma base de dados do nosso sistema de saúde. Então, a gente consegue ter informações por município e por ano de quantas pessoas foram contaminadas pelo HIV e também informações sobre óbitos. Aqui também a gente tem, então, nesse período de 2010 a 2018, foi registrada, então, a ocorrência de 207 pessoas no município que se contaminaram. Há uma oscilação, então, nesses dados, então, ficando entre... chegou a 30, o maior número, né, de incidência do HIV foi de 30 pessoas em 2011, mas fica entre 20 e 25 pessoas por ano. Então, é importante, quando a gente vê esse padrão de controle, de estabilização no número de contaminados, que possa ser um momento de fazer novas campanhas, ou então entender onde se dá essa contaminação, qual medida pode ser tratada para reduzir, criar uma curva de redução dessa incidência de HIV. E em termos de óbitos, a gente tem que o maior número de óbitos ocorreu em 2012, com 14 pessoas, e em 2018, que é o dado mais recente, 4 pessoas morreram por HIV. Além do HIV, a gente também tem, dentro das metas, o controle da tuberculose. A própria Organização Mundial da Saúde, ela iniciou uma campanha em 2016, que traz, então, uma diretriz, né, para acabar com a tuberculose, porque ela está sendo considerada uma das 10 maiores causas de morte em todo o mundo. E aqui também a gente tem essa relação com o envelhecimento da população, que é uma tendência para diversos municípios do Brasil, e essa correlação entre população mais velha e esses tipos de enfermidades. Então, por isso, o importante pensar nesse controle da incidência de tuberculose. E agora, né, a gente está com uma pandemia ali, que é uma doença que tem relação com o sistema respiratório, mais um reforço para a gente pensar no controle desse tipo de doença. Aqui no município de Araruama, há uma redução do padrão de detecção. Entre 2010 e 2014 havia um padrão ali de quase 50 pessoas detectadas com esse tipo de doença. Em 2015 a 2018 esse padrão é reduzido, porém hoje a gente está vendo pelos dados que de 2015 a 2018 há uma curva de aumento de detecção de tuberculose. Então também é importante entender essa dinâmica para os próximos anos. Outra doença tratada na agenda é a hepatite. A hepatite aqui a gente tem, tanto por um lado, o controle de doenças que são enfermidades que atingem a população, mas também é um indicativo principalmente do saneamento básico no município. Algumas hepatites elas estão diretamente relacionadas à vinculação hídrica, né? Então ao contato da população com uma água sem tratamento. Então, é um indicador tanto de saúde como de saneamento básico. Então, por isso da importância de verificar como se dá a contaminação desse tipo de doença.
No caso do município de Araruama, a gente tem que a hepatite A e a hepatite D, elas estão sob controle, então pouquíssimos casos, e o volume maior de contaminação se dá na hepatite B e na hepatite C, sendo a hepatite C o que apresentou o maior número de casos. Então, chegando a 10 casos em 2010, mas sempre nessa faixa, né? Um pouco menos de 20, mais de 10 pessoas contaminadas. Avançando dentro da agenda, nós temos o ODS 4, que é o ODS de educação de qualidade. Então, aqui a gente vai trazer para vocês, no diagnóstico, uma série de indicadores para avaliação do sistema de ensino do município, quais que são ali os maiores desafios para o município. E é dividido principalmente em 3 principais blocos de informação. A gente tem as metas 4.1, 4.6, que trata sobre o acesso. Então, como se está o ingresso dos alunos no sistema de ensino, e a partir disso a gente pode avaliar a frequência escolar, dentro de uma série de faixas. Então, a gente tem a escolaridade de adultos, 5 a 6 anos na escola, 11 a 13 nos anos finais do ensino fundamental, 15 a 17 com fundamental e 18 a 20 com ensino médio. Aqui a gente então avalia, dentro desse recorte, como eu já adiantei, que é o recorte do censo demográfico, de 91 a 2010, quais foram as faixas que houve maior ingresso e onde estão ali os principais gargalos para a gente ter uma população que tem maior acesso ao sistema de ensino. Nessa faixa, a gente vê que, para todas as faixas, a gente vê que há uma evolução, né? Há um maior ingresso da população no município no sistema de ensino. Porém, onde a gente vê ali os indicadores estão mais controlados de 5 a 6 anos na escola, que atingiu 92,31% dos alunos, e onde a gente vê ainda uma necessidade de desenvolver ações, programas, principalmente no 18 a 20 anos com o ensino médio, que atingiu menos de 50%, né? Apesar de sair de 9,91% apenas em 91, ainda está em 35%, então vale a sinalização para desenvolver então ações para aumentar o número de adultos, né, com ensino médio no município. Um outro bloco de informações sobre a educação de qualidade se refere às instalações físicas, né? Então, não só o ingresso das pessoas dentro do sistema de ensino deve ser visualizado, mas também qual que é a qualidade das estruturas físicas para o aluno desempenhar, então, ali seus estudos. No diagnóstico, a gente traz uma série de infraestruturas que é relacionada a abastecimento, existência de saneamento, informações sobre presença de eletricidade nas unidades de ensino, uma série de informações. Aqui, de uma forma mais condensada, a gente trouxe dois indicadores, que é o indicador de percentual de escolas com computadores para fins pedagógicos, ou seja, ter laboratório de informática, e sobre internet. Então, para esses 2 itens aí de infraestrutura, além de ser importante para o desenvolvimento da criança, do adolescente, né, do adulto dentro do ambiente escolar, também é um fator crítico, né, para um momento que a gente está vivendo, em que há um transporte desse ambiente escolar, ambiente de ensino, para o sistema digital. Então, aqui o que a gente vê no município, a presença de laboratório nas faixas creche, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, ela é menor do que o encontrado na média do estado. E o ensino médio é onde a gente encontra mais comumente esse tipo de infraestrutura. Então, há uma necessidade de ampliação desse tipo de infraestrutura em todas as faixas de ensino. No caso da internet, os percentuais são maiores, então há uma maior disponibilidade desse tipo de infraestrutura nos municípios,
apesar de que, em alguns casos, creches e ensino fundamental, o percentual está abaixo do Estado, mas, por exemplo, no ensino médio atingiu 100% das unidades escolares com esse tipo de infraestrutura. Então, também, aqui é um caso de trabalhar faixas específicas para tentar ampliar, então, esse tipo de infraestrutura. E, no final desse bloco, a gente tem a questão da eficiência do ensino, né? Então, a gente viu a frequência, a infraestrutura, mas como se dá a eficiência, né? Como se dá a nota que os alunos estão tendo em relação a uma avaliação do desenvolvimento mesmo da aprendizagem nessas faixas que a gente viu. Para isso, a gente tem um indicador geral do Brasil, que é o IDEB, então é um sistema que trabalha com uma meta, que ela é individualizada para cada município, e o município desempenha uma nota. Então, sempre o objetivo é que as notas do IDEB atinjam aquelas metas propostas. E essas metas elas vão sendo atualizadas ciclos e ciclos de avaliação, né? Então, aqui a gente vê que a nota do IDEB, e também o IDEB ele trabalha em duas faixas, que é os anos iniciais do ensino fundamental e os anos finais. No caso dos anos iniciais, o município de Araruama, a gente vê um crescimento das notas do IDEB, então há uma evolução na nota do IDEB, porém ainda não atingindo as metas. Até na última avaliação, que é de 2019, a nota foi 5,4 e a meta era 5,8. Então, aproveitar essa evolução para tentar fazer com que ela seja um pouco mais intensa para atingir essas metas que o IDEB propõe nos próximos ciclos. No caso dos anos finais do ensino fundamental, a gente já vê um crescimento um pouco menor, ele se dá mais ali de 2015 para 2019, e nesse caso a distância entre a meta e a nota é maior do que nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, também entender qual que é o processo que se dá para tentar convergir uma convergência maior entre nota e meta. Seguindo, a gente tem mais um ODS, que é o ODS de igualdade de gênero. Então, aqui o ODS ele trata sobre a igualdade de gênero, o empoderamento de todas as mulheres e meninas. Então, a gente tem metas referentes à valorização do trabalho de assistência e doméstico não remunerado, uma série de diretrizes sobre como fazer esse empoderamento feminino. Aqui a gente tem um indicador que é produzido pelo IBGE, que é a proporção de famílias chefiadas por mulheres e qual é essa comparação entre o município e a média brasileira. Então, no caso do município, a gente tem que a proporção de famílias chefiadas por mulheres é menor do que o que se encontra na média nacional. Aqui é um indicador também que ele ajuda a gente a construir políticas públicas, porque quando a gente avalia essa configuração familiar, a gente vai saber qual que é as maiores demandas, né? Então, quando a gente trata de famílias chefiadas por homens e por mulheres, para cada uma dessas configurações, as demandas vão ser diferentes, então, entender essa configuração ajuda a gente construir políticas públicas que sejam mais efetivas. E um outro ponto, ainda no ODS 5, é a relação da participação feminina em diversos ambientes, seja na vida política, econômica, pública, e como a gente construir políticas sólidas para que isso aconteça, né? Aqui, uma das informações que a gente tem é a participação política, né? Então, o percentual de vereador, a relação entre vereadores e vereadoras eleitos no município de Araruama nas últimas eleições, a gente sempre vê um padrão de configuração, principalmente da Câmara dos Vereadores, de maioria masculina, né? Então, é um padrão que a gente vem vendo em grande parte dos municípios, em que, apesar de, como a gente viu inicialmente, que a população
feminina é maior do que proporcionalmente do que a população masculina, isso não se representa dentro desse campo que é o campo político. Então, também a gente tem diversos programas em âmbito nacional que estão sendo aplicados para uma tentativa de mudar essa realidade, mas vale aí o esforço do município também para fazer um ingresso maior das mulheres dentro desse campo político. Seguindo, a gente tem o ODS 3, então, o ODS 6, que é um ODS que trata sobre água potável e saneamento. Aqui a gente traz 3 indicadores, que é o indicador de acesso à água potável, acesso à rede de esgotamento e a gestão hídrica, através de uma análise das perdas do sistema hídrico do município. Então, esse ODS ele trata sobre algumas questões que são bastante importantes para os municípios e também pensando aqui que são tipos de políticas que dependem, então, de um pensamento mais amplo e que une aí ações não só do município, mas aí numa configuração do Estado, financiamentos federais. Então, é um tema mais complexo, essa ampliação de rede de abastecimento e de saneamento. Então, vale entender como está a situação do município referente a esses indicadores. Seguindo, a gente tem o indicador o ODS 8, que é o ODS que trata sobre trabalho decente e crescimento econômico. Então, a gente tem aqui a meta 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8. Essas metas, elas falam sobre alcançar emprego pleno e produtivo, redução substancial e reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego. A gente tem também a questão da erradicar o trabalho forçado. A gente tem, por um outro lado, também a questão dos tipos de políticas trabalhistas, né, os direitos, como estão os direitos, e a promoção de ambiente de trabalho seguro. Aqui eu estou com... Eu acho que estou com uma... Acho que a apresentação aqui deu um problema, eu vou tentar... Deixa eu tentar tirar aqui essa apresentação. Só um minuto. Lívia e Giane, só uma informação. Eu tive um problema aqui na apresentação. Eu perdi acho que deu corrompeu aqui minha apresentação e eu não consegui, os últimos slides aqui eu não consegui passar. Será que eu posso colocar essas informações direto do PDF, ou eu posso passar para outra apresentação, mas as últimas informações sobre a questão a partir do ODS 8 eu não consegui passar. Vocês preferem que eu posso passar pelo PDF ou posso colocar para a próxima apresentação? Que eu acho que vai demorar um tempinho para eu tentar reativar esse arquivo. Não, tudo bem, o que você... Giane está aí, é melhor explicar. Oi, Felipe. Se você quiser ir falando, sem mostrar a apresentação, pode ir falando. Tá, então vou falar aqui, porque o arquivo eu não consegui. Mas então, dentro do ODS 8, que é o ODS referente ao desenvolvimento econômico do município, então as informações que a gente tem principais referente o que a gente analisa, então, é o PIB do município, que é
a riqueza produzida dentro do município durante um ano. Então, a gente avalia como se deu esse crescimento ou decréscimo do PIB durante o ano. No caso do município de Araruama, o PIB do município, ele apresentou crescimento gradativo. Então, ele estava em 2010 em 1,4 bilhão e ele subiu para 2,5 bilhões no ano de 2017. Então, é importante a gente entender o PIB do município como uma forma também de avaliar o quanto de recurso estará disponível para o financiamento de políticas, né? Então, esse aumento de PIB é importante para se entender o quanto de disponibilidade de recursos terá para desenvolver, então, políticas públicas. E uma outra informação que vocês verão no relatório, ainda relacionado com a questão do desenvolvimento econômico, é a estrutura do município em relação aos setores econômicos. A gente traz a distribuição do PIB por 4 setores principais, então, que é a administração pública, serviços e indústria e agropecuária. O que a gente está vendo nos municípios, principalmente do Rio de Janeiro, que tem uma relação com o setor de petróleo e gás, é que nos últimos anos há um decréscimo, então, da indústria, e outros setores vêm ganhando representatividade nesses municípios. O caso de Araruama que a gente tem é que no ano de 2017, o principal setor, então, são 2 setores principais que são os maiores agregadores de valor para o PIB. Então, seria o setor de serviços, que apresentou um crescimento bastante significativo no recorte que a gente analisou, e o setor de administração pública. Então, esses 2 setores são os setores que têm maior volume de recursos para a composição do PIB. E aí, seguido da indústria e da agropecuária. Seguindo com as informações, a gente tem agora as informações relacionadas ao ODS 10, que é o ODS que trata sobre reduzir a desigualdade, e para isso, um indicador que é bastante utilizado, então, em outros estudos vocês poderão ver também que é utilizado esse tipo de indicador é o índice de Gini. Ele é um indicador que ele trata sobre uma forma de avaliar como se dá a concentração de renda no município, no caso do estudo nosso. Ele tem um formato que ele vai de 0 a 1, e seria o maior valor desse indicador, que seria a maior desigualdade social, e 0 a menor desigualdade. Nesse caso, o índice de Gini ele se comportou como um decréscimo no município. Então, ele saiu de 0,58 para 0,54. Então, essa redução, ela indica que, de certa forma, a gente tem maior distribuição de renda dentro do município. Então, quando a gente analisa isso, a gente vê que o objetivo principal é a redução dessa desigualdade, é um problema nacional. Quando a gente analisa tanto esse indicador para o Brasil como para o Rio de Janeiro, a gente tem esse valor desse indicador bastante superior ao que é encontrado em países mais desenvolvidos. Então, sinalizando que a desigualdade social é uma questão bastante crítica para o Brasil, e isso reflete nos municípios. No caso de Araruama, há uma sinalização boa, uma redução degradativa, né? Foi caindo esse indicador durante o tempo, e aí é o importante a gente avaliar o que pode impulsionar mais esse aumento da igualdade social, e também fazer uma avaliação desses últimos anos que houve o decréscimo desse indicador, o que pode ter sido um fator de redução desse indicador. E, por último, a gente tem o ODS 16, que ele traz informações sobre... um ODS que ele trabalha diversas informações
informações mais complexas, né? Então, eu falo sobre instituições eficazes, uma série de informações sobre redução de violência, e para esse tema, um indicador que foi trabalhado dentro do diagnóstico é a taxa de homicídio. Então, uma forma de avaliar essa violência é entender se a taxa de homicídio no município, ela apresentou crescimento, se ela apresentou diminuição. Eu vou até colocar aqui na minha tela, que eu estou com esse gráfico aberto. Vocês podem ver como que se deu esse aumento da taxa durante o recorte que a gente tem de 2010 a 2018. Então, como a gente vê aqui, o município ele tinha uma situação de taxa de homicídio de 2010 a 2012, que era, em termos de números absolutos, abaixo de 40 homicídios por ano, e a gente tem um aumento desse padrão, né, para acima de 60 casos a partir de 2015. Então, também é um indicador que nós estamos vendo aumento, principalmente nos municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. A grande maioria tem uma curva de aumento desse tipo de ocorrência, e vale, então, uma avaliação de políticas públicas específicas para esse tipo de ocorrência, lembrando que o enfrentamento à violência, né, o que é trazido pela agenda, o que a gente vê por estudos produzidos, deve ser feito de forma ampla, né, entendendo que a violência ela é construída através de diversos impactos que se tem na sociedade, a questão econômica, a questão social. Então, não é só uma questão de força policial, é uma questão mais complexa. Então, esses indicadores, eles mostram para a gente que é necessário pensar, então, esse aumento de taxa de homicídio de forma mais ampla, o que demanda, provavelmente, ações em diversos campos ali do que a gente veio estudando dentro desse diagnóstico. Então, essas são as informações desse primeiro relatório. Então, dentro do relatório, vocês vão conseguir ver informações mais detalhadas referente a esses indicadores, retomando que aqui na apresentação a gente traz uma versão mais condensada dessas informações, como no relatório a gente tem um detalhamento maior de cada um desses indicadores, ficaria uma apresentação muito extensa. Então aqui a gente faz esse panorama mais geral, mas lendo os indicadores, lendo o diagnóstico e verificando cada indicador, vocês vão ver com maior detalhe. Então, espero que sirva como um instrumento aí para os técnicos, a sociedade, criar ações que ajudem o município a se enquadrar de forma mais intensa aí nas metas que a gente tem para 2030 da agenda da ONU. Eu vou passar para a Giane. Eu acho que tem alguma pergunta aqui no chat, do Roberto. Deixa eu ver se aqui tem mais. Acho que tem alguma pergunta aqui do Roberto. Além dos dados para o diagnóstico, seria fundamental aplicar técnicas de ciência de dados. No caso da educação, seria muito legal aplicar um preditor de abandono escolar. Realmente, Roberto, né? A gente utilizou aqui dentro olhando o diagnóstico, você verificar que, como a gente fez um diagnóstico para diversos municípios, né? Esse projeto, ele perpassa, então, 116 municípios. A opção metodológica foi utilizar bases que sejam gerais para todos esses municípios e bases que sejam já consagradas, né? Então, a gente utilizou principalmente as bases do IBGE, do DataSUS, onde que a gente consegue mais informações individualizadas dos municípios
e também que tenha um recorte temporal para a gente fazer essas avaliações de curvas, né? Mas eu acho que vale a pena, para cada caso, os técnicos municipais, a sociedade civil, intensificar esse estudo a partir dessas informações que já são disponibilizadas, porque a partir disso, de uma certa forma, a gente pode criar até indicadores municipais com as informações. As prefeituras, elas dispõem de bases de dados que podem ser aplicadas aí para intensificar esses estudos. Aqui a gente dá esse panorama geral. Pessoal, eu acho que o Felipe está com problemas técnicos. Voltei. Já voltou. Então, estava respondendo ao Roberto sobre essa questão dos dados. Então, acho que agora, com esse panorama mais geral, é possível explorar outras intensificações aí dessas informações. No caso, você colocou essa questão do abandono escolar, né? Então, eu acho que é plenamente possível agora trabalhar informações com maior detalhe, com maior... pensando mais no caso do município. Então, eu acho que fica aí essa oportunidade. Ele também fala sobre, sabe dizer se o aumento do IDEB é por causa da mudança na aprovação ou no desempenho? Então, a gente não chegou a fazer uma investigação maior sobre a questão do IDEB. O que a gente fez foi fazer essa comparação entre meta e a nota que o IDEB traz, dentro de um período de tempo para entender mais ou menos a curva, mas a gente não chegou a fazer uma investigação mais detalhada sobre quais que são os motivos, né, para uma redução ou um aumento dessa nota. E acho que eram essas duas do Roberto, né? Isso, eram só essas dúvidas que eles colocaram aqui. Acho que é isso. Tá, então vou Pode seguir passar para a segunda apresentação, para a né? segunda apresentação. Vamos lá, então. Então, agora a gente tem, como a Giane já adiantou, a gente tem um outro material que foi desenvolvido para o município, que por um lado a gente viu, então, esses indicadores relacionados às metas do ODS, e de uma forma complementar, a gente utilizou uma metodologia desenvolvida pelo PNUD para avaliar também como estão os programas os programas que estão nesse rol disponível para o município, né? Como que eles estão aderindo a essas metas, né? A gente utilizou uma metodologia que se chama avaliação rápida integrada, e a gente analisou o plano plurianual do município. O plano plurianual do município, ele é um plano que ele traz todos os programas que serão desenvolvidos dentro de uma gestão, né? A gente trabalhou com o último PPA, que é de 2018 a 2021, é um documento que todos os municípios têm, porque é uma lei, né? Então, é obrigação do município desenvolver esse plano. Então, ele ajuda a entender, dentro dos programas que estão ali no rol de serem desenvolvidos, como que eles estão em relação à agenda e às metas. É uma forma complementar de a gente entender esse panorama municipal frente à agenda. Dentro dessa metodologia, a gente tem... Qual que é o objetivo principal da metodologia que a gente utilizou? Verificar o nível de alinhamento entre o PPA e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente analisa para isso uma série de requisitos, né? De quesitos, né, que são o número de metas alinhadas e o nível de alinhamento encontrado entre os programas ou ações do PPA e os ODS, a distribuição dessas metas, né, desses alinhamentos,
nos 5 P's da agenda. Então, a agenda, ela, além de trazer os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela também cria ali algumas dimensões que unem esses ODS, né? Que é a dimensão pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, a distribuição entre esses 5 P's, para a gente ver qual dimensão que o município tem programas mais aderentes, e a identificação de desafios e as oportunidades para implementar a Agenda 2030, verificação da adequação dos resultados do alinhamento às prioridades locais e desafios encontrados e possibilidades ou oportunidades para alcançar os ODS. Lembrando, então, a dimensão que a agenda traz, as dimensões, né, pessoas, planeta, prosperidade, parcerias e paz. Então, aqui a gente tem essa relação entre essas dimensões com os ODS. Um exemplo, a gente pode tratar o ODS 1, 2, 3, 4 e 5 como ODS que estão relacionados à dimensão pessoas, né? Aqueles que estão trazendo ali as metas para erradicar todas as formas de pobreza e de fome e garantir dignidade e equidade. Então, essa é as dimensões que a agenda trabalha dentro dessa união dos ODS. Como que a gente fez essa verificação? Então, o PPA, ele traz os programas, a gente faz uma compilação, então, dessas informações, retira essas informações do PPA, coloca numa planilha, então a gente vai ter todos os programas que o PPA traz, com todas as metas que a agenda traz, as 169 metas. E a gente começa, então, a cotejar essa relação entre programa e meta. E, através disso, a gente também faz uma avaliação de tipo de alinhamento, se é um alinhamento parcial ou total, então gerando essas tabelas e gráficos que estão todos no documento e que eu vou apresentar aqui para vocês uma parte. Inicialmente, talvez uma dúvida que fica quando a gente trabalha essa metodologia e também as pessoas que têm acesso a 169 metas dos ODS, verificar que, como é uma agenda mundial, ela tem metas que talvez não seja tão relevante para o escopo ou as condições de governabilidade do município. Então, a gente faz um primeiro filtro, que então, selecionar aquelas metas que tenham relevância para o contexto municipal, que o município tem competência, o município pode influenciar aquela meta, uma condição de atingimento daquela meta. Então, se faz esse primeiro filtro, para a gente retirar, então, aquelas que não são de condições de governabilidade do município, e aí, dentro das que são relevantes, a gente trabalha alguns graus ali de alinhamento. Então, primeira coisa, se é totalmente alinhada, ou seja, que o município, ou algum programa ou ação do PPA do município corresponde totalmente àquela ODS avaliada, ou se ela é parcialmente alinhada, ou se ela só tangencia, ela não atinge diretamente aquela meta, mas de alguma forma ela pode ajudar a construção daquela meta. Ou não, uma meta não alinhada que nenhum programa teve algum tipo de correlação com aquela meta. Lembrando também que as metas totalmente alinhadas, para ser totalmente alinhada, a gente considera que tenha que ter indicadores também, porque não só as informações que a gente vê dentro do PPA e que trazem essa correlação com a meta, é importante, não só isso, mas é importante também saber se a meta tem algum tipo o programa tem algum tipo de indicador que vai proporcionar um mapeamento se a meta está sendo atingida ou não. Então, a gente considera que para uma meta ser totalmente alinhada com o programa, aquele programa tem que ter indicadores. Então, a gente analisou o PPA do município. No PPA haviam 50 programas que a gente considerou, na Lei Municipal 2.216. Os programas eles estavam basicamente divididos em alguns temas, que era gestão pública, segurança, esporte e lazer, educação, emprego e renda, meio ambiente, habitação e assistência social. E a partir disso a gente fez essa avaliação.
como eu falei inicialmente, das 169 metas dos ODS, a gente retirou 35, então 35 foram metas que não foram consideradas por não estar dentro desse escopo do município. Então a gente trabalhou com 134 metas. E dentro dessas 134 metas, a gente encontrou 16 que se alinharam parcialmente. A gente não encontrou indicadores para esses programas, então todas as metas que a gente encontrou correspondência, a gente considerou como metas parcialmente alinhadas. Então, 46 metas dessas 134 foram encontradas no PPA do município e 88 não foram encontradas, então dando um alinhamento de 34%. Avaliando de uma forma geral, a gente traz então um gráfico que a gente utiliza, que é um gráfico de área, né? Ele traz, então, nas suas extremidades, todos os ODS, do 1 ao 17, e ao ponto que o município desempenha naquele ODS um atingimento de metas, a gente vai preenchendo esse círculo. Numa situação hipotética em que o município tivesse atingido 100% de todos os ODS, de todas as metas, seria um gráfico em que a área inteira do círculo estaria completa. No caso aqui, a gente vê, por exemplo, que o ODS 1 atingiu 60%, o ODS 2, 83%, o ODS 4, 89%. Então, dentro desse gráfico, a maior utilização é para a gente ver onde estão as potencialidades e onde estão os desafios, né? Onde o município ali ainda não tem nenhum programa que tenha aderência com as metas daquele ODS, e aqueles onde estão as oportunidades. Já se encontra bastante programas aderentes às metas dos ODS. E no caso das dimensões que a gente tratou anteriormente, dimensão pessoas, parcerias, planeta, prosperidade e paz, a gente também consegue entender onde está atualmente no PPA, qual que é a dimensão que está mais sendo tratada ali dentro do PPA. No caso, a gente tem a dimensão paz e parceria, que atingiu maior porcentagem de atingimento, que foi 53% e 55%, e ali com pessoas e paz, e ali algumas dimensões que ainda necessitam de criações de programas para tratar essas metas, que é principalmente a dimensão planeta e parcerias. Entrando mais especificadamente em cada uma dessas metas, então, desses ODS, então, na dimensão pessoas, a gente encontrou, então, essa dimensão trata do ODS 1, 2, 3, 4 e 5, a gente vê que a maior aderência, então, onde que os programas municipais encontram mais correspondência com os ODS, no caso do ODS 2 e 4, né, 83 e 89. E onde se encontra uma menor correspondência com o ODS 22. Aqui, esse ODS 22, o ODS 5 é onde ocorreu um menor alinhamento, com 22%. Aqui, o ODS 5, a gente também vê um padrão bastante recorrente nos municípios de ainda ser um ODS que não é tão tratado em programas municipais. Então, vale também como observação, então, aqui essa possibilidade de, num próximo PPA, entender quais programas que poderiam ser desenvolvidos, quais metas que ainda é necessário criar, então, essa correspondência dentro dos programas do município. E trazendo algumas informações sobre o que a gente viu anteriormente, né, sobre os indicadores que a gente tem. Por exemplo, a renda per capita do município cresceu nos últimos anos, a proporção de pessoas em situação de extrema pobreza no município foi reduzida, né? A gente viu que chegou a 3,68%, e corroborando com um alto alinhamento, né? Tanto no ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, e no ODS 1, Erradicar a Pobreza. Vendo que essa meta ela tem o objetivo de
de retirar toda a população da extrema pobreza. Então, fazendo essa avaliação múltipla, né, de uma certa forma, a gente vê que os indicadores estão indicando que a população de extrema pobreza está reduzindo, e a gente tem margem ainda para que os programas do PPA estejam mais alinhados a essas metas. Então, acho que isso dá para fazer uma avaliação conjunta. População de pessoas do programa Bolsa Famílias, né, de famílias beneficiárias, aumentou. Então, sinalizam que a gente, por um lado, a gente tem esse sistema de proteção está funcionando, está proporcionando que pessoas vulneráveis acessem esse recurso, mas também é importante pensar que reduzir as pessoas que precisem do programa Bolsa Família é um indicador de que a gente está tirando pessoas de algumas faixas de vulnerabilidade. E no caso da educação de qualidade, a gente vê que as notas do IDEB vêm crescendo, porém sem atingir as metas, né? No caso do ODS 3 Saúde, tendência de baixa na taxa de mortalidade de crianças de 5 anos a partir de 2010. O ODS 5, igualdade de gênero, a gente tem que a porcentagem de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos reduziu entre 2000 e 2010, de 2,97 para 2,53, então esse também é uma informação que a gente trabalha nessa questão do empoderamento feminino. E no caso das mulheres na política, a gente vê que ainda a configuração da Câmara, como a gente viu anteriormente, é bastante desfavorável para essa equidade ali de proporcionalidade entre mulheres e homens. Na dimensão planeta, a gente teve que os alinhamentos estão principalmente no ODS 6, água potável e saneamento, e no ODS 12, consumo e produção. A gente tem que, em 2018, a população sem acesso à água era de 4,4%, então, nesse caso, a gente tem um acesso bastante amplo, né? Apenas 4,4% de população sem acesso à água, mas a parcela de população sem coleta de esgoto é de 33,1%. Então, ainda tem uma margem para ampliação dessa... apesar desse volume, né, de população sem coleta de esgoto ser de 33%, é bastante superior, então a parcela da população com esgoto é bastante superior ao que é encontrado na média nacional, porque o esgoto é um tema bastante crítico de forma nacional, mas ainda tem uma margem, então, para ampliar essa rede para que mais pessoas tenham a coleta de esgoto. No caso da perda de distribuição, que é o que a gente avalia essa gestão hídrica, né? O objetivo é sempre reduzir a perda ao máximo possível. Então, no caso, em 2018, a perda era de 22,9%, então a gente tem ainda margens para melhorar essa gestão hídrica. A economia de Araruama, ela possui grande concentração no ramo de serviços, então, como a gente viu na minha fala das configurações da economia, a grande fatia de contribuição para o PIB do município é do setor de serviços, então a promoção de práticas sustentáveis vai de encontro ao ODS 12, consumo e produção. No caso do ODS 3, 4 e 15, 13, 14 e 15, a gente não encontrou aderência, então não encontramos ainda programas do município que está relacionado com esses ODS. E é sempre importante frisar que a adaptação às mudanças do clima deve ser perseguida como uma forma de adaptação para situações adversas que os municípios vão enfrentar ou já vêm enfrentando. Então, trazer programas que estejam relacionados com a ação a mudança do clima é uma forma também de tornar o município mais adaptável às situações adversas que estão sendo cada vez mais crescendo dentro do planeta Terra, né? E no caso do ODS 15, vida terrestre, o município tem amplas áreas caracterizadas como unidade de conservação, então vale a diretriz de tornar isso efetivo também no PPA.
No caso do ODS 14, vida na água, a maioria das metas relacionadas com esse ODS no escopo municipal é no âmbito de prevenir e reduzir a poluição marinha, proteger os ecossistemas marinhos, apoio e regulação a atividades pesqueiras, garantindo acesso às pescas artesanais. Apesar de ser um ODS que ele é mais difícil de ser desenvolvido nesse âmbito do município, vale a pena que o município tenha isso como diretriz para que esse ODS encontre correspondência em todas as escalas, tanto no município, no estado e de uma forma nacional. Na dimensão prosperidade, o que a gente tem é que a maior correspondência entre programas e metas é encontrado no ODS 11, que é o de cidades e comunidades sustentáveis, e a gente tem uma baixa aderência no ODS 7, energia limpa e acessível. Esse também é um ODS que a gente vê com essa avaliação em outros municípios, que é um ODS que também atualmente não vem sendo tratado nos PPAs. Então, vale essa observação. Apesar do ODS 7, energia limpa e acessível, ser um ODS que tem bastante ligação com ações mais estruturais que estão no escopo do Estado, do Brasil, em relação a matrizes energéticas, o município também ele pode proporcionar ações para viabilizar de forma mais intensa toda essa escala de governo em prol de metas que corroborem mais com esse ODS. No ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico, a gente vê um aumento do número de desligamentos, uma retração de emprego de forma geral na maioria dos municípios, como é o caso do município também. Então, é um ODS que ele está ganhando mais importância e ele está mais visualização sobre essas metas, porque quando a gente analisa os dados, a gente tem uma retração de empregos, principalmente nos municípios que estão ligados a esse setor de petróleo e gás, mas também a gente viu um momento de pandemia que também já está trazendo sinalizações de retração de emprego, que vai tornar esse ODS um ODS muito estratégico para as próximas formulações de políticas. No caso do ODS 10, redução das desigualdades, a gente tem os indicadores que a gente tem mostrados anteriormente é que o município conseguiu reduzir, pelo indicador do índice de Gini, a desigualdade nos últimos recortes que a gente tem de tempo, e o ODS 10 ele tem uma relação muito grande ele causa muitos reflexos em outras áreas. Então, diminuir as desigualdades é um tipo de ação que causa reflexo em outras áreas, como violência urbana, igualdade de gênero e emprego. Então, pensar em melhorar os outros indicadores é também pensar em reduzir as desigualdades. E no caso do ODS 11, onde teve a maior aderência do município, a gente lembra também que o município é predominantemente urbano, né? A maior população é a que está dentro do ambiente urbano, e há um crescimento, como a gente vê nesses recortes de crescimento da população urbana. Então, é importante todos esses temas relacionados à mobilidade, à habitação, que compõem esse ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Por último, o município ele teve uma aderência maior no ODS 16, que é o ODS relacionado à dimensão paz, com 55%. Há um aumento, né, a gente viu que há um aumento da taxa de homicídio, um aumento de patamar nesse tipo de ocorrência. A gente tem algumas informações também sobre violência contra a mulher, apresentou um leve movimento de decréscimo no município, então ocorreram 1.119 casos de violência em 2018, e esse tipo de ocorrência diminuiu para 1.071 no recorte de 2015 a 2018. O maior caso é violência física, né?
Então, apesar de a gente ter uma aderência aí acima de 50%, a gente vê que tem uma margem para o município desenvolver ali ações, programas, diretrizes que possam ampliar, então, essa construção de metas que esteja mais relacionado com o ODS 16, que é Paz, Justiça e Instituições Eficazes. No caso da dimensão 17, parcerias em meio de implementação, é um ODS que ele também ele é difícil de ser implementado no escopo municipal, está relacionado muito a essa criação de parcerias, de algumas ações que a agenda vê como estratégica para o desenvolvimento de todos os ODSs. Então, vale aí a observação para visualizar as metas desses ODS e como construir programas que versam com essas metas. E aí a gente sempre fala sobre ações de parcerias, elas possuem esse potencial, né, de contribuição ao desenvolvimento social, científico, econômico do município, que estaria reflexo de uma forma geral para a construção da agenda, e uma opção seria a criação de comissões, né, municipal, para acompanhar os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, criar esses fóruns dentro do município que possa discutir, mapear, implementar a agenda no município. De forma geral, algumas considerações que nós temos que o PPA ele precisa ser uma peça de planejamento de fato, com programas estruturados. A gente vê que, de uma certa forma, o PPA, essa avaliação que a gente faz, ela é uma avaliação uma avaliação rápida, né, chamada de avaliação rápida. Então, ela não procura investigar cada programa, mas as informações que estão no PPA. Então, um PPA bem descrito, ele é mais fácil da gente verificar as metas, verificar os indicadores, verificar as correspondências entre o PPA e a agenda. Então, a construção do PPA também é uma peça importante para o planejamento. Então, para a gente fazer essas relações, para a gente visualizar indicadores e para a gente, de uma certa forma, monitorar cada programa. O que a gente traz aqui, essa análise, ela não deve ser vista como uma crítica ao município. A gente está tratando de um PPA que ele é um PPA que já a gente já está entrando numa fase de um novo PPA, então é um PPA anterior. O objetivo dentro dessa proposição de fazer essa análise é criar realmente um ponto de partida, então avaliar do que a gente já viu que tem aderência, o que a gente pode potencializar, e aqui, naqueles que a gente ainda a gente não vê um programa que possa dialogar com essas metas da agenda, como construir programas, então, que possam fazer esse diálogo. Algumas questões contidas no ODS ainda não são de impacto municipal. Essa visão que a gente tem de interpretar os indicadores, como a gente fez, com certeza, no âmbito municipal, em alguns momentos a gente vai ver que ainda algumas questões trazidas pela agenda, como ela é uma agenda mundial, ainda não impactou os municípios, mas antecipar, então, essas questões pode ser estratégico, então, para não vir a intensificar certos problemas. E, além do PPA, a gente utilizou nessa análise o PPA como o documento padrão para a gente fazer essa correlação, mas é importante que essa visão de adaptação da agenda ao planejamento pode ser feito em outros escopos, né? A gente tem o plano diretor do município, tem uma série de políticas setoriais, tem plano de enfrentamento a mudanças climáticas, planos de drenagem, planos de saneamento, que ele pode trazer já essa correspondência com a agenda para que cada vez mais o município esteja adaptado a atingir as metas para a Agenda 2030, que a gente está, principalmente agora, a gente está na última década, né, da agenda, então a gente tem poucos anos para conseguir atingir as metas propostas pela agenda. Então, adaptar outros planos, outros documentos, também é uma forma de
de conseguir mais êxitos nesse desafio que a gente tem pela frente. Então, essa apresentação, ela acaba por aqui. Passo, então, para a Lívia e para a Jeane, para ver se tem alguma pergunta, mas eu acho que não tem, né? Parece que nesse bloco a gente não teve perguntas, pelo menos não até agora. Deixa eu ver se a Jeane vai querer falar alguma coisa. Oi, gente. Olá. Lívia, não teve questões, né? Nessa parte, não. Ok. A gente está com algumas pessoas ainda aqui na sala. Se alguém quiser fazer algum comentário final pelo chat, pode fazer agora. A Ellen diz, sem perguntas, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Ellen. Obrigada por ter ficado até o final. Obrigada ao José, ao Roberto. Ficaram aqui até o final. Agradecemos muito. E pedimos mais uma vez que vocês divulguem esses 2 estudos que vocês baixaram aí, divulguem para a prefeitura, para a população, para as ONGs, nos ajude a disseminar esse estudo que a gente fez de Araruama e que isso possa auxiliar na nova gestão de Araruama, né? Bom, então nós vamos encerrar aqui. A Ellen falou que já divulgou, que ótimo, Ellen, obrigada. Vamos encerrar aqui, agradeço o Felipe por mais essa apresentação. A gente segue amanhã. Qual o webinário que a gente tem amanhã, Lívia? Você sabe? Hoje a gente ainda tem Bertioga, amanhã temos São Vicente e depois temos... Próximo bloco, então, a gente passa para as cidades do estado de São Paulo. Bertioga, São Vicente e Paulínia, é isso. Isso. Bom, agradeço todo mundo e um bom resto do dia, um bom dia de trabalho. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, e os estudos e o webinário a gente ainda vai disponibilizar nas páginas do PNUD, ok? Obrigada, gente. Obrigada, Lívia. Obrigado, gente. Tchau, gente. Bom dia.